Seja bem-vindo à nossa Escola Bíblica Online. Eu sou o Fábio Gonçalves e você está vendo esse vídeo pelo canal da Igreja Batista no Cataçune. Tudo na internet é sempre muito rápido, né? Os vídeos têm que ser 1 minutinho, não pode demorar muito, senão a pessoa passa, não tem interesse por aquele conteúdo. Mas eu quero te propor a ir devagar, pegar leve, até porque nós vamos tratar de uma coisa que é muito importante, que é o Evangelho. Então eu gostaria que você se acomodasse, pegasse um cafezinho, um biscoito, pegasse um caderno também, que é muito importante de estudar, anotando, né? A gente vai falar sobre algumas passagens bíblicas que é bem legal a gente sempre guardar, para voltar depois, refletir um pouco mais, meditar naquilo que a gente está estudando. Então a gente vai pegar bem leve nesse estudo para não precisar correr tanto. E eu gostaria que você entrasse também nesse ritmo. O que eu vou propor aqui? A gente vai começar hoje nesse vídeo uma série de vídeos. Essa série de vídeos vai ser para responder a pergunta: por que eu sou cristão? Você já se perguntou por que você é cristão? Por que você pensa da forma como pensa? Por que você crê no que você crê? É isso que nós vamos tentar responder, sem a presunção de achar que a gente vai esgotar o assunto. Não, a gente vai apenas acrescentar um pouco mais de informação à sua meditação, ao seu pensamento. E para responder essa pergunta, nós não vamos fazer isso nesse primeiro vídeo. Vai ser uma série de vídeos que nós vamos encadear alguns temas, refletir, conectar assuntos, tudo com base no Evangelho, para tentar chegar então nessa resposta. Para começar a reflexão de hoje, nós vamos falar sobre Deus Criador. Eu queria que você pensasse comigo, primeiramente, sobre como que nós reagimos quando nós ganhamos, por exemplo, um aparelho novo. Você já ganhou algum aparelho novo que você não sabia do que se tratava? Talvez até mesmo o seu celular, quando você ganhou ele na caixa. O que você fez assim que você ganhou? Você abriu a caixa e naturalmente você foi lá no manual do celular e ficou lendo todas as folhinhas para saber como que o celular funciona, não é isso? Não, se você fez isso, você faz parte de um grupo reduzido de pessoas, porque, vou ser sincero, eu mesmo não faço isso. Geralmente, quando a gente ganha alguma coisa, a gente fica tão empolgado em usar aquele equipamento que a gente já vai usando. A gente entende e acredita que usar é a melhor forma de aprender. Então, se for uma televisão, por exemplo, a gente conecta na tomada, pega o controle, já fica lendo ali, apertando, entrando no menu para saber o que funciona, o que tem de função. A gente nunca vai para o manual, né? Mas por que é tão importante ler o manual? Porque é possível que a gente vai se deparar com alguma função, algum símbolozinho que aparece no display, que a gente não vai entender o que é aquilo. Quando a gente estava gravando realmente agora essa série de vídeos, né? A gente estava testando numa câmera e apareceu um símbolozinho que a gente não sabe até agora do que se trata. A gente não conseguiu resolver porque o manual da câmera não está aqui. Então, se a gente tivesse um manual, nessas horas seria extremamente importante, porque a gente ia conseguir entender o problema e resolvê-lo. Para isso que serve o manual. E o manual também é importante por quê? Porque ele é o fabricante se comunicando com quem está usando aquele aparelho, né? E se o fabricante preparou o manual, ele tem total autoridade para dizer como que aquilo funciona e como que aquilo não funciona. Então eu acho que você concorda comigo que o ideal seria que nós sempre fôssemos para o manual para tentarmos entender como que o aparelho funciona. Mas nem sempre a gente faz isso, não é verdade? E eu também cometo esse pecado. Na nossa vida também funciona mais ou menos assim. Nós nunca vamos ao nosso manual. E você vai falar assim: peraí, Fábio, mas existe manual para a nossa vida? Existe um manual para a nossa vida. E o nosso manual é qual? A Bíblia Sagrada. Por quê? Porque ela foi escrita pelo fabricante, sobre quem nós somos, como nós fomos feitos, para que a gente foi feito. Seria muito mais fácil para a gente, quando a gente se depara com alguma situação complicada na nossa vida, a gente ir lá no manual, ler, tentar entender por que está dando errado isso na minha vida. Vou procurar lá na página tal, vou procurar lá no Gênesis, vou procurar lá nos Salmos, ou nos Evangelhos. Lá talvez tenha a resposta, mas não. O que a gente faz? A gente já pega o controle da nossa vida, a gente vai apertando todo o botão, tentando em tentativa e erro consertar a situação, e geralmente sempre dá mais problema do que resolve. Então, primeiramente, eu queria te convidar a sempre voltar para o manual. É um exercício de sempre tentar entender as respostas da vida a partir do que Deus nos ensina. Afinal de contas, Ele, como nosso Criador, como nosso fabricante, tem total autoridade para dizer: você funciona assim, você não funciona daquela forma. Se você ler o que eu te disse, você vai aprender a viver melhor. Então, vamos sempre focar no nosso manual, que é a Bíblia Sagrada. Como a gente falou que a Bíblia é o nosso manual, eu queria te convidar a fazer a leitura base desse nosso primeiro vídeo. O texto base está lá em Gênesis 1. Então, qual que é a minha recomendação?
pausa esse vídeo, vai lá, abre e lê Gênesis 1, porque a gente vai refletir sobre ele. Se você já leu Gênesis 1, eu quero continuar com você agora refletindo um pouco mais sobre esse texto. E o primeiro ponto que eu queria falar com você é o seguinte: Deus é nosso fabricante, então Ele tem total autoridade para falar conosco sobre como nós devemos viver. O capítulo 1 de Gênesis nos apresenta Deus como Criador, então Ele começa fazendo o sol, fazendo a luz, fazendo todo o nosso mundo, e ao final Ele vai lá e faz o ser humano, faz a sua criação máxima. Isso está registrado no versículo 26 de Gênesis 1. E eu queria ler com você também um texto muito interessante que está em Isaías 45, versículo 9 ao versículo 11. É um texto bacana para você marcar no seu aplicativo do celular, para você anotar também no seu caderno. É um texto bem interessante falando sobre a autoridade de Deus sobre a sua criação. Ai daquele que contende com o seu Criador, o caco entre outros cacos de barro. Porventura dirá o barro ao que o formou: que fazes? Ou a tua obra não tens mãos? Ai daquele que diz ao pai: que é o que geras? E à mulher: que dás tu à luz? Assim diz o Senhor, o Santo de Israel, aquele que o formou. Perguntai-me as coisas futuras. Demandai-me acerca de meus filhos e acerca da obra das minhas mãos. Então aqui Deus está dizendo que não cabe nem a nós discutir ou debater com Deus. O que você está fazendo, Deus? Por que eu sou assim? Ou então presumir de que eu consigo entender mais sobre mim do que aquele que me criou. Às vezes nós agimos assim, acreditando que nós temos as respostas para as perguntas que nós fazemos sobre a nossa vida e que Deus não sabe de nada, que Ele é ignorante. Se nós cremos de fato no que Gênesis nos diz, que Deus nos criou, temos que concordar que Ele sabe sobre nós muito mais do que nós mesmos. Afinal de contas, o fabricante sempre sabe tudo a respeito daquilo que fabricou. Outra coisa interessante que eu queria refletir com você também é o seguinte: Deus fez as coisas como criador, como fabricante, e geralmente um fabricante ele sempre pensa na utilidade das coisas, Porém, nós também temos uma perspectiva de beleza quando Deus foi criar as coisas. Você vai entender um pouquinho melhor isso quando você vê comigo Gênesis 2, versículo 9. Olha que interessante. E o Senhor Deus fez brotar da terra toda a árvore agradável à vista e boa para a comida. Eu tive essa reflexão com uma amiga minha que ela falou assim: nossa, como que Deus é maravilhoso. Porque Deus muito bem podia fazer as coisas simplesmente pela sua mera utilidade. Por exemplo, a manga, ela podia ser simplesmente uma massa que a gente come por necessidade, porque a gente entende que aquilo ali vai trazer nutrição, vai trazer vida, vai trazer energia, porém não tem nenhum prazer envolvido. Mas Deus é Deus amoroso. Ele colocou o sabor da manga, colocou o sabor da maçã, e não simplesmente o sabor, colocou árvores também que talvez não vão gerar frutos, mas são boas de se ver. Estou sofrendo muito nesse ano com isolamento, porque nós estamos numa época em que as cerejeiras estão belíssimas. Nós não podemos, por exemplo, ir no festival de cerejeira da cidade aqui, porque está todo mundo ficando em casa, cumprindo os protocolos de quarentena. Porém, isso me fez refletir como que é bom você admirar a criação de Deus. Deus não fez as coisas apenas por uma mera utilidade, mas Ele também derramou sabor, beleza, estética, coisas para que nós pudéssemos nos deliciar, ter prazer na vida também. Outro fato interessante é que Deus fez todas as coisas no seu devido tempo. Imagina que Deus estivesse meio desorganizado ali na hora de criar as coisas, de repente Ele cria o ser humano aparece, poxa, legal, apareci, tô com fome. Aí Deus, rapaz, esqueci de fazer comida, vou correr aqui para criar comida, porque senão o ser humano vai morrer de fome. Não, toda a criação está muito bem organizada, do tempo de criar a luz, de criar o espaço, de fazer surgir a vegetação, o recurso que nós precisávamos. E de fato, quando o ser humano foi criado, tudo já estava ali pronto para ele. Isso também é prova do cuidado de Deus. E um outro fato interessante também que nós podemos meditar e refletir sobre esse texto é o seguinte: Deus ele é generoso. Gênesis 1 começa dizendo que Deus fez todas as coisas e tudo que Deus fez era bom. Ele se agradou de ter feito as árvores, as águas da separação, os luminares, se agradou de ter feito tudo. E depois de ter feito tudo, ele olhou para o ser humano e falou assim: eu vou deixar tudo isso nas suas mãos, para que você possa cuidar, para que você possa lavrar a terra, para que você possa usufruir de todas as coisas, para que você possa se alimentar, dominar sobre os animais, para que você seja o gestor da criação. Nós temos livre acesso dado por Deus a tudo aquilo que Ele criou. Isso é muita generosidade de Deus para conosco. Nós não fizemos nada para merecer isso, mas Ele assim o quis.
preparar o mundo inteiro e deixar em nossas mãos para que nós pudéssemos cuidar, administrar e vivermos plenamente dele, tendo todos os recursos que nós precisamos para viver bem. Nesse vídeo de hoje nós refletimos sobre o Deus Criador. Nós aprendemos que a Bíblia é o nosso manual, porque fala sobre como nós somos, e de que forma que Deus pode falar conosco a respeito das coisas que nós temos dificuldades na vida. A Bíblia nos apresenta, inclusive, que Deus nos criou à sua imagem e semelhança, por isso nós temos uma prova escrita ali de que de fato nós somos uma criação de Deus e de que Ele é o nosso fabricante, repleto de autoridade para nos dizer como nós devemos caminhar na vida. Nós aprendemos também que Deus fez as coisas não por mera utilidade, mas também derramou sobre elas beleza. Refletimos também que Deus fez tudo no seu devido tempo, e isso é uma grande prova de generosidade e cuidado de Deus na sua criação, e que Deus é generoso, porque depois de ter feito toda a sua criação, Ele percebeu que tudo era bom, mas não ficou só para si. Ele entregou tudo isso em nossas mãos, para que nós administrássemos toda a criação. No próximo vídeo nós vamos falar um pouco sobre a natureza da nossa criação. Qual que é a nossa natureza como ser humano? Qual que é a nossa natureza e o nosso propósito? Então espero que você nos acompanhe.